Boa noite, amigos, muito boa noite. Boa noite, Londrina, boa noite, Paraná. Boa noite, Belo Horizonte, boa noite, Rio de Janeiro. Boa noite, Brasília. Que Deus proteja todos os estados, porque essa chuva está judiando de muitos brasileiros. Isso é, olha, Deus que nos ajude, que ajude a todos. Nós estamos recebendo o doutor Leonardo Viana. Boa noite, Léo. Boa noite, Oswaldo Militão. Boa noite a todos. Brilhante advogado. É um prazer inestimável estar aqui nessa casa que é só de notícias boas e novidades. Obrigado. Integrante do escritório Dr. Carlos de Andrade Viana e associados. E o Léo é um dos seus principais profissionais do direito. O Léo, o governador Ratinho Júnior esteve hoje em Londrina, que é quarta-feira, e vai ficar aqui ainda mais 2 dias. Visitando. Instalando o governo aqui. Sim. Então, hoje que foi quarta, quinta e sexta, com seus secretários e tal. Agora, parece que ele teria sugerido que os presos de penitenciárias do Estado, quem está usando tornozeleira, passaria a pagar o uso mensal da tornozeleira. O governo do Estado pode fazer isso? Militão, ele baixou um decreto, segunda-feira, dia Já 8, baixou o decreto? Baixou um decreto obrigando que todos aqueles que usem a tornozeleira eletrônica, aquele aparato que fica no tornozelo da pessoa, todos aqueles que usam devem pagar mensalmente um valor de R$ 241, e ele baixou esse decreto impondo essa obrigação de que todos paguem, criando aí uma taxa aí de manutenção do aparelho. Então eu acredito que essa medida, Militão, já gerou alguns questionamentos. Por exemplo? Essa medida, em primeiro lugar, a questão da legalidade. A questão da legalidade é o seguinte: só uma lei federal pode impor a um preso, a alguém que use uma tornozeleira, pode impor uma obrigação. Só a lei federal, a LEP, a nossa LEP, a Lei de Execução Penal, que regula os presos, e assim como os presos, aqueles que estão em regime aberto, semiaberto, é a lei federal que impõe obrigações, que cria obrigações. Então, ao meu ver, existe aí um questionamento que já começou no meio jurídico sobre a legalidade, né? Outro questionamento sobre a legalidade seria que essa medida é inconstitucional do viés material, porque, veja bem, a esmagadora maioria de quem usa a tornozeleira hoje não tem condições mínimas de pagar mensalmente R$ 241. Onde é que vai arrumar isso? Mais de 90% dos que usam tornozeleira são miseráveis, são pessoas que estão abaixo da linha de pobreza, são pessoas que não têm R$ 241 para pagar para o Estado. Então, a lei exige que a lei seja igual para todos, porém, na medida de sua desigualdade, ou seja, e essa medida serviria para quem tem condições econômicas. Quem está de tornozeleira acusado de um crime como lavagem de dinheiro, corrupção, que tem condições financeiras de pagar, aí essa medida é eficaz. Exato. Agora, aquele que não tem miserável, o que roubou a bolsa de uma mulher, furtou um toca-fita, né, um toca-CD hoje, não tem condições de pagar 241 mensais, quem vai se prejudicar são os mais pobres. Então, assim, acredito que essa medida, ela tem sérias críticas em relação à legalidade e à sua eficácia. Porque mais de 90% não tem condições de pagar esses R$ 241. E aí, como é que nós vamos fazer? Ele pode cobrar da família? Quem? O Estado? O Estado? Não, o Estado cobra do preso. Se ele não paga, eles entram com uma execução fiscal. A Procuradoria do Estado vai entrar com uma ação para cobrar esse valor. Agora, 10% que vão ter condições de pagar isso. Então é uma medida populista. O que eu fico impressionado é que tem gente que aplaude essas medidas, que acha que isso vai resolver o problema carcerário, o sistema prisional. E isso são medidas, esses políticos, eles só fazem medidas populistas que não têm eficácia nenhuma. É verdade. Então, essa medida nossa, o preso vai ter que pagar suas despesas. Primeiro, é inconstitucional, segundo os especialistas, porque só uma lei federal poderia criar essa obrigação. Em segundo lugar,
essa lei é ineficaz, essa medida, esse decreto, veja bem, não é uma lei, é um decreto do governador. Esse decreto, ele vai ser ineficaz, porque mais de 90% dos que estão presos, dos que estão usando essa tornozeleira, são miseráveis, são pessoas abaixo da linha de pobreza, que estão ali numa situação de total, sem condições mínimas de pagar esse valor mensal. A Assembleia do Estado, a Assembleia Legislativa não falou nada? Nada, não, a Assembleia, isso é um decreto. É um decreto. Um decreto direto do governador, sem passar pela Assembleia. No Congresso Nacional já temos projetos de lei nesse sentido. Então isso tem que passar pelo Congresso Nacional, uma lei federal que tem que criar obrigações. Então, pelo ponto de vista formal, esse decreto é questionável, não sou eu que estou falando. São especialistas, né, constitucionalistas que estão falando. Em quantas penitenciárias o Estado conseguiu incentivar o preso a trabalhar, criou algumas condições, ensinou uma profissão? Em quantas penitenciárias? Existem trabalhos nas penitenciárias, mas são mínimos. Né? São mínimos. O preso trabalha limpando o chão, no máximo costurando bola. São trabalhos mínimos, porque já existe o trabalho na penitenciária e cada 3 dias trabalhados desconta um dia da pena do sentenciado. Mas o que eu quero dizer é que o trabalho na penitenciária é mínimo, porque nem aqui fora nós temos trabalho. Olha, o Brasil está com 4 milhões de desempregados, continua com 4 milhões de desempregados no mínimo, isso por baixo. E como é que você vai... Segundo o IBGE, 13 milhões. 13 milhões, mas eu estou falando por mínimo. Sim. Agora, como é que você vai dar emprego para preso? Por exemplo, a penitenciária aqui, a PEL 2, eu estive lá esses dias, tem 1.200 presos. Vamos falar da PEL 2. 1.200 presos aqui em Londrina na PEL 2. Em uma penitenciária, nós temos 3. Como é que você vai arrumar 1.200 empregos? Vamos pôr aqui o preso, vamos criar emprego para preso. Vamos colocar eles para construir ponte, estrada. Como é que você vai gerar esse emprego? Como é que o Estado vai deslocar esses presos, criar uma estrutura para eles trabalharem, para eles não fugirem, né? Como é que você vai tirar emprego? Você tem que tirar 1.200 empregos das obras, dos que estão aí, não os presos, os trabalhadores, os operários. Você vai ter que tirar 1.200 empregos desses operários para dar para preso. Então é inviável você querer que o preso trabalhe, forçar ele a trabalhar para pagar despesas da cadeia. Então, forçar a estudar dá? Forçar a estudar, não também, porque isso é uma autodisciplina do preso. Sim, é verdade. Quem estudar 3 dias ganha 1 a menos da pena. Desconta 1 dia da sua própria pena. Eles todos sabem disso? Todos. A maioria quer trabalhar e estudar. A maioria dos presos, embora isso muita gente não acredita, eles querem estudar e querem trabalhar, mas não tem condições. O Estado está falido. O sistema prisional está em crise faz muitos anos. Então o governador quis dar uma medida populista, né, para dizer, olha, estamos fazendo alguma coisa pelo sistema prisional. Mentira. É um castigo. Isso é só popular. Seria um castigo para eles. É um castigo. Eles têm que pagar tornozeleira, eles têm que pagar trabalhar. Isso é tudo discurso falso de político. Para mim, eu que conheço um pouco do sistema prisional, estou há 12 anos que eu visito delegacias, visito penitenciárias, eu vejo que lá a realidade é totalmente diferente. Esse governador acho que nunca pisou numa delegacia ou numa penitenciária. É capaz não é possível. Se ele souber dessas coisas, vai pensar melhor. Claro. Doutor Leonardo Viana, muito obrigado a você, um abraço grande. Eu que agradeço, forte abraço. Boa semana, a todos. Até a próxima quarta-feira. Ótimo dia. Daqui a pouquinho, Marcelo Militão e seu convidado. Expo Londrina 2019. Uma explosão de sucessos para você e sua família. Gustavo Mioto e Alok. Fernando e Sorocaba e Matheus e Cauã. Kevinho e trio Parada Dura. Jorge Matheus. Ferrugem. Humberto e Ronaldo e Bruno e Marrone. Gustavo Lima. E o Rodeio Expo Londrina. Compre antecipado e garanta o preço promocional. Expo Londrina 2019. De 5 a 14 de abril. O agro nos move.
A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, como atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Falar inglês te leva mais longe. São mais oportunidades e possibilidades. Na FD English você aprende de uma forma direta, para o seu objetivo, no seu tempo. Professores nativos ou brasileiros te proporcionam confiança e autoestima para falar com estrangeiros. São 3 unidades bem localizadas em Londrina, ou você pode ter aulas na sua casa ou escritório sem acréscimo na sua mensalidade. Material incluso, sem taxa de matrícula. Na FD English você escolhe, você aprende, você fala. Ligue agora ou envie um WhatsApp. Vamos falar agora no programa Minitão e Minitão sobre microfisioterapia. Está conosco a fisioterapeuta Claudete Stable Ribeiro Romanizen, né, que é microfisioterapeuta e que sempre quando vem no programa traz assuntos interessantes. Então fique conosco aí que vai ser muito interessante essas informações que ela traz para a gente. Antes eu quero comunicar para vocês que estão em casa que a Unifil agora está com o Polo EAD bem no coração de Londrina, no Shopping Royal Plaza. A equipe já está a todo vapor, pronta para te atender com uma super oferta. A primeira mensalidade custa apenas R$ 60,00 e você pode ter até 50% de desconto nas demais. Cursos em várias áreas, administração, pedagogia, logística e muitos outros. Não perca tempo, as vagas são limitadas. Para mais informações, visite o Polo no piso térreo do Shopping Royal Plaza ou ligue 3375-7696. 3375-7696. EAD Unifil, você já decidiu. Como vai, Claudete? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. E você? Bem-vinda de volta ao programa. Opa, vamos falar mais um pouquinho sobre o tema. Vamos lá. Olha a primeira questão que eu vou propor a Claudete aqui. A microfisioterapia é um tratamento novo. O que tem de diferente, Claudete, tanto da fisioterapia quanto de outras áreas? Bom, Marcelo, a primeira diferença é a causa, né? Na microfisioterapia, nós não vamos nos ater ao sintoma do paciente, e sim buscar a causa que está levando àquele sintoma. E segunda coisa é que quem vai dar o resultado, quem vai fazer a correção é o próprio corpo. Nós vamos apresentar ao corpo, né, segundo as nossas técnicas, apresentar ao corpo como ele tem que se corrigir. Apresentar para ele o caminho da correção. Mas é o próprio corpo é que vai realizar a correção. Entendi. Então, no tratamento com a microfisioterapia, Claudete, todos os pacientes passam pelos mesmos processos? Sim, eu vou dar um exemplo. Num dia de clínica, eu posso receber um paciente com lombalgia, um paciente com enxaqueca, um paciente com depressão, um paciente que vem só para alinhamento e balanceamento, que a gente chama, né, para prevenção, ou que está se sentindo estressado, ou posso receber um paciente que tenha todos esses sintomas. Tudo junto? Tudo junto. Todos eles vão passar pelos mesmos processos. Nós vamos avaliar o corpo todo, nós vamos começar com uma leitura do sintoma, mas depois nós vamos avaliar todo o corpo do paciente, realizar várias pesquisas para identificar o que levou o organismo a desenvolver aquela patologia ou o que levou o organismo a perder a capacidade de restauração. Por que ele não restaurou essas patologias, né, logo no início? Porque a gente sempre está fazendo alguma patologia, mas o nosso corpo tem a capacidade de restaurar.
Então, descobrir qual foi a causa, o que aconteceu, que ele não está tendo essa capacidade de se restaurar e de se curar. E essas doenças diferentes que você citou aí, Claudete, podem ter as mesmas causas e serem tratadas da mesma forma? Sim, na micro é bastante curioso. Muitas vezes o paciente com a mesma patologia vai ser tratada por protocolos diferentes, por mapas diferentes, e o paciente com patologias diferentes vai ser tratada da mesma forma. Por quê? Às vezes uma causa, um evento ou uma etiologia, que a gente chama, pode causar em você uma diarreia, em mim uma gastrite, no outro uma depressão. Então, às vezes a gente vai buscar a causa, e se a causa for a mesma, ou as causas, né, que às vezes é mais de uma causa para uma determinada patologia, a gente pode tratar esse paciente de forma semelhante, com patologias diferentes. E que recursos ou equipamentos são usados no tratamento? Bom, na microfisioterapia, nossos equipamentos estão aqui, são as nossas mãos. Ah, é? Não tem mais nada? Nada. Nossas mãos, com as nossas mãos nós vamos fazer a leitura do sintoma, nós vamos buscar o que está de errado no corpo, ver como é que o corpo responde aos nossos toques fisiologicamente. Então, as nossas ferramentas são as nossas mãos e o arcabouço teórico, que seriam os nossos mapas, seria o nosso material teórico. Então, com as nossas mãos, os mapas corporais, né, o nosso material, nós podemos atender pacientes em qualquer lugar. Podemos atender na clínica, na residência, num hospital. Em qualquer lugar, nós estamos com as nossas ferramentas junto com a gente. É interessante essa técnica chamada microfisioterapia. Usando um exemplo prático, Claudete, quais tipos de causas podem ser encontrados num paciente que sofre de crise de enxaqueca, como você citou agora há pouco? Isso, vamos dar o exemplo da enxaqueca, então. Eu recebo um paciente com enxaqueca. Eu tenho ali mais de 200 mapas, então podem ser muitas causas, muitas formas com que o corpo entendeu os eventos por que ele passou. Então, uma enxaqueca ela pode vir de um trauma físico, que ele sofreu muito antigamente, nem se lembra e deixou uma contratura muscular ou algum problema muscular. Pode vir de um medicamento que ele tenha tomado, pode ser até há muito tempo atrás. Pode vir de um produto que o corpo não aceita, um agrotóxico, um inseticida. Pode vir de ondas eletromagnéticas, muitos exames que ele tenha feito, exames de diagnóstico. Pode vir de traumas emocionais, que tem pontos no corpo que a gente lê, questões emocionais pelas quais ele passou. Então, a mesma enxaqueca, ela pode ter diversos tipos de causa. E aí na causa é que a gente vai liberar o corpo para que o corpo possa voltar a funcionar da forma correta e não fazer mais esse sintoma. Se combater só o sintoma, que tem gente que fica tomando, toda crise que tem, toma um monte de remédio. Mas sim, volta a enxaqueca, né? Ou para a enxaqueca e começa a ter um outro sintoma. Porque a causa está ali. Então, certo, o corpo ele vai continuar respondendo para, de alguma forma, responder aquilo que está fazendo mal para ele ali dentro. Entendi. Vocês que trabalham com a microfisioterapia, Claudete, têm algum poder sobrenatural nas mãos para descobrir essas informações? Muito boa essa pergunta, Marcelo. Existem muitas pessoas que acham, né? Às vezes assistem, né? O acompanhante às vezes assiste a gente tratando, passando a mão pelo corpo do paciente e acham que a gente tem ali um poder paranormal, mas não. Alguma energia? Assim? Alguma energia. A gente passa por um treinamento, né? A formação de microfisioterapia é uma formação extensa, né? De, em média, no mínimo 2 anos, em que a gente faz os cursos. Nós somos treinados a sensibilidade das mãos, qual a pressão que a gente tem que colocar. Muitas vezes é a pressão como o peso de uma moeda de 5 centavos. Nossa. Então é uma pressão, às vezes é uma pressão maior, dependendo do que a gente está buscando ou do que a gente está tratando. Às vezes a mão tem que estar com a palma da mão, às vezes a gente usa o dorso da mão, a gente usa a ponta dos dedos, mão em concha. Os movimentos, a gente usa às vezes movimentos de rotação, às vezes movimentos de deslizamento, às vezes uma certa pressão. Então tudo isso a gente desenvolve no curso. Fora isso, nós temos que trazer como pré-requisitos, já trazemos como formados, né, ou em fisioterapia, ou em veterinária, ou em medicina, nós já trazemos aí conhecimentos em anatomia, em embriologia, em fisiologia, em fisiopatologia. Então, nós já temos aí um arcabouço de conhecimentos que a gente usa tudo isso para atender nosso paciente. E a partir desses conhecimentos,
muita concentração, muita responsabilidade, porque ali a gente dá informações importantes, pode dar informações importantes para o paciente do que a gente encontra no corpo dele. E lembrar sempre que nós não estamos tratando só de corpos, nós estamos tratando de pessoas. Então isso requer responsabilidade, requer e um preparo, né, para que a gente possa estar atendendo e correspondendo à confiança com que esse paciente depositou nas nossas mãos. Outro dia, só uma coisa que me perguntaram, que vamos esclarecer com a Claudete, que ela está aqui. Pessoas que passaram por cirurgia podem recorrer à microfisioterapia ou é outra fisioterapia que é usada aí? Não só podem, como devem, né? Existe a fisioterapia convencional, que tem ótimos recursos, mas a microfisioterapia, ela vai entrar e perceber quais foram os traumas que ficaram no corpo por essa cirurgia, porque o corpo, ele entende a cirurgia como um trauma, porque você está anestesiado no seu sistema nervoso, mas o seu corpo, ele está sentindo tudo aquilo. Então, muitas vezes, após uma cirurgia, a pessoa nunca mais volta a ter uma saúde perfeita. Ela, às vezes, o emocional dela fica comprometido por tudo aquilo que o corpo passou, em termos de medicamento, toxina, trauma, o corte, todo aquele ambiente. Então, aí a gente vai tratar a pessoa para que ela se recupere desse trauma como um todo. Claudete, muito obrigada. Claudete, só lembrando, a Claudete é da Clínica Ser, né? Que o telefone está aqui? É esse aqui? 3066-8028. Isso mesmo. Quem quiser mais informações sobre microfisioterapia, ligue lá e converse com a Claudete. Obrigado, grande abraço. E muito até obrigada a próxima você, vez. Marcelo, e até a próxima. Já tem mais. O agro que encanta o mundo em verde, azul e amarelo está na Expo Londrina 2019. Conhecimento, inovação, tecnologia e a tradição do produtor rural. Entretenimento para toda a família. Expo Londrina 2019, de 5 a 14 de abril. O agro nos move. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço. Sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Falar inglês te leva mais longe. São mais oportunidades e possibilidades. Na FD English você aprende de uma forma direta, para o seu objetivo, no seu tempo. Professores nativos ou brasileiros te proporcionam confiança e autoestima para falar com estrangeiros. São 3 unidades bem localizadas em Londrina, ou você pode ter aulas na sua casa ou escritório sem acréscimo na sua mensalidade. Material incluso, sem taxa de matrícula. Na FD English você escolhe, você aprende, você fala. Ligue agora ou envie um WhatsApp. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Ok, de volta com o programa Militão e Militão, e agora nós vamos conversar um pouco, né, sobre a questão dos armazéns do IBC. Exatamente. No passado, os armazéns, tinham muitos armazéns do IBC aqui, e o engenheiro Zé Pedro da Rocha Neto, que está conosco aqui, executou muitos reparos com a sua empresa nesses armazéns. Agora eles encontram com sérios problemas, né? Teve até incêndio outro dia aí, e nós vamos abordar esse assunto com o Zé Pedro da Rocha Neto daqui a pouquinho. Antes, deixa eu só te falar, a Unifil agora está com o Polo EAD bem no coração de Londrina, no Shopping Royal Plaza. A equipe já está a todo vapor, pronta para te atender com uma super oferta. A primeira mensalidade custa apenas R$60 e você pode ter até 50% de desconto nas demais.
cursos em diversas áreas, administração, pedagogia, logística e muitos outros. Não perca mais tempo, as vagas são limitadas. É a Unifil ainda mais perto de você, te ajudando a mudar de vida com um curso que cabe no seu bolso. Informações no polo, lá no piso térreo do Shopping Royal Plaza, ou ligue 3375-7696. EAD Unifil, você já decidiu. Zé Pedro da Rocha, tudo bem? Como vai? Boa noite, eu vou bem. E agradeço mais uma vez o seu convite e me coloco à disposição para abordarmos esse assunto. Armazéns do IBC. Zé Pedro, poderia efetuar um histórico dos mesmos para a gente conhecer mais? Olha, eu posso sim. Os armazéns do IBC, aliás, o próprio IBC, ele era uma autarquia vinculada ao Ministério de Indústria e Comércio, e o IBC nasceu por volta de 1950, 51. Foi extinto, então, antes tinha um outro departamento, o Departamento Nacional do Café, foi extinto e criou-se o IBC, como autarquia. E naquela época, o norte do Paraná era muito pujante na produção de café. E a produção já era muito significativa e o governo tinha uma necessidade também de organizar esse plantio, o comércio, e com isso, atendendo à reivindicação dos cafeicultores e dos setores produtivos, resolveu fazer um conjunto, um sistema de armazenamento da produção de café. Esse conjunto, representado pelos enormes armazéns que passaram a ser construídos, iniciaram-se, portanto, lá na década de 1950. Quantos armazéns eram, Zé Pedro? Olha, eu acho que por volta de 1965, 70, eram em torno de 50 armazéns. Nossa, era bastante coisa. Eram muito armazém. E eles estavam espalhados na região produtora de café, desde o norte pioneiro até Cianorte, Cruzeiro do Oeste e outras cidades aí. E era uma rede muito significativa, muito significativa. E essa rede de armazenamento permitia a estocagem do café e permitia, com isso, o governo também viabilizava uma regulamentação de preço, porque o mundo inteiro produzia café também, não era só o Brasil. Então existia uma política também para regularizar, então, não só a produção, mas o comércio também. E conseguia, bastante sacas eram armazenadas ali. Olha, por volta de 1900, final de 60, 70, esses armazéns armazenavam 28 milhões de sacas. Muita coisa, hein? Embora a produção do Paraná fosse 18 milhões. Ah, vinha de outro estado, então? Não. É que eles ficavam estocados também para fim de regularizar, tinha outra finalidade. O armazém de Araponga, só ele sozinho possibilitava 3 milhões de sacas. Nossa! E o armazém de Maringá, mais ou menos 1.200.000 sacas. O de Apucarana também era muito significativo. Os de Londrina também eram significativos, mas de capacidade de armazenamento um pouco menor. Agora, como é que eram construídos esses armazéns? Tinha boa qualidade ou não? Eu acho que os armazéns do IBC tinham excelente qualidade. Eram projetos padrões, em que você modulava e você alcançava a área que você desejasse. Dependendo da região, era um armazém maior, menor e tal, eles eram modulados. Basicamente constituídos de um pátio grande, asfaltado, de casas de funcionários, de laboratório, de setores de controle, de setores de fiscalização, e as paredes eram em blocos de concreto, revestidos, o piso era em mastique, que é uma espécie de asfalto. Mastique? Mastique é um asfalto de granulometria bem fininha, e que servia como piso.
Então isso era uma SIC asfáltico, que se chamava. Os pátios externos eram todos asfaltados, havia ramal ferroviário, havia linha de trem dentro dos armazéns, para poder carregar, descarregar, etc, etc. E a estrutura metálica era impressionante. E a estrutura era em ferro e a cobertura também era metálica, em telhas metálicas. E eu me lembro que a primeira vez que eu entrei dentro de um armazém, eu me deparei com uma coisa volumosa. Era muito grande. 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 E também com barulho. Fazia aquele tic-tac constante. O que é isso? Eu perguntei para o fiel do armazém o que era aquilo. Era a dilatação, a variação da temperatura provocava uma dilatação ou retração de toda aquela estrutura. Que curioso. E né? quando existiam dias frios, e por volta do meio-dia, então de noite havia retração de todo aquele conjunto, e por volta do meio-dia, com o sol quente, aquilo dilatava e às vezes chegava a rasgar telhas. Então o estoque de café tinha que ser grandemente preservado, não podia ter infiltração de água. Então o IBC tinha um departamento de engenharia em São Paulo que cuidava disso. E os reparos tinham que ser constantes, não eram de forma alguma definitivos, todo armazém apresentava aquele problema, era um serviço muito técnico, difícil de fazer, tanto é que nós nos primeiros serviços apanhamos bastante, depois aprendemos como foi. Assim que aprendemos, nós nos tornamos constantemente convocados pelo IBC para fazer reparos. Os reparos eram tanto na telha, na estrutura, como nas paredes, pinturas, restauração das casas, sistema de combate à erosão, porque os pátios eram enormes. Quando chovia, aquilo gerava um volume de água muito grande. E aí no Norte Pioneiro, onde o terreno é arenoso, essa água, esse enorme volume era jogado na galeria da prefeitura e fazia erosões enormes. Aí tinha que entrar corrigindo. E o IBC via-se obrigado a executar sistemas de combate à erosão. E foi uma coisa maravilhosa que eu aprendi, como é que fazia, os dissipadores de energia, etc. Então, os armazéns do IBC, que haviam sido construídos por firmas grandes de São Paulo, mas quando aconteceram os reparos, eram as firmas menores. Daqui da região. Da região, que faziam isso. Mas a gente aprendia muito na execução desses serviços de reparos e proteção e restauro do armazém do IBC. E aquilo era uma constância naquela época. Por que razão eles deixaram de ser ocupados, Zé Pedro? Eu diria para você que, primeiramente, que a geada de 75, ela foi a determinante para isso. Depois também havia, nessa época, uma política a nível mundial, muita pressão contra a produção no Brasil. Outros mercados reivindicavam isso e, a partir de um certo momento, liberou-se a livre concorrência e os preços do café despencaram. Então, geada, preços do café, fizeram que todo esse sistema, plantio e armazenagem e comercialização, visse atingido. Entrou o governo Collor. Essa situação continuava presente. E o Collor resolveu extinguir o IBC. Mas foi no governo Collor que acabou? Foi no governo Collor. Quando extinguiu o IBC, para quem ficaria esse conjunto todo? Certo. Isso aí era um conjunto destinado à armazenagem de saca. Não era um conjunto destinado à armazenagem de grãos. Para quem ficaria isso? Então, eu acho que faltou também às lideranças dos cafeicultores, né, buscar uma solução inteligente, etc. Na falta de uma união de reivindicação, isso acabou indo para as prefeituras. E as prefeituras pegaram, na minha opinião, um elefante branco. Certo. Espera só, a gente vai para o comercial, depois nós vamos saber por que
elas herdaram o elefante branco. Já já voltamos com o Zé Pedro da Rocha Neto. Falar inglês te leva mais longe. São mais oportunidades e possibilidades. Na FD English você aprende de uma forma direta, para o seu objetivo, no seu tempo. Professores nativos ou brasileiros te proporcionam confiança e autoestima para falar com estrangeiros. São 3 unidades bem localizadas em Londrina, ou você pode ter aulas na sua casa ou escritório sem acréscimo na sua mensalidade. Material incluso, sem taxa de matrícula. Na FD English você escolhe, você aprende, você fala. Ligue agora ou envie um WhatsApp. A importância de dar valor à vida. É assim que a Londre Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Londre Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Londre Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre atento na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Teoria e prática se unem na Expo Londrina 2019. Agenda técnica com palestras, debates, rodada de negócios e o 3º Fórum do Agronegócio. Inovação no pavilhão Smart Agro e na 4ª edição do Hackathon Smart Agro. Informação, conhecimento e networking. Expo Londrina 2019, de 5 a 14 de abril. O agro nos move. Muito bem, estamos de volta com o programa Militão e Militão. Estamos conversando sobre os armazéns do IBC. Né? Você teve uma aula sobre isso com o engenheiro Zé Pedro da Rocha Neto, que foi, através da sua empresa, quem realizou reparos em quase todos aqui na região e quase todos no estado do Paraná. Ô Zé Pedro, você terminou o bloco dizendo assim, quando acabou o IBC, deixaram um elefante branco para as prefeituras, não é? Que foram doados para as prefeituras. Diga por quê. Eu diria primeiro o seguinte, quando o IBC viu-se extinto, para quem ficaria aquilo lá? Faltou-se eu acho que nem foi era uma coisa que aconteceu de forma inesperada. E o Collor extinguiu o IBC. Para quem? Então, por uma falta de organização melhor, sei lá, pensou-se nas prefeituras, as prefeituras, opa, que coisa boa, aí nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tal e tudo. O governo do estado do Paraná teve uma ideia mais inteligente. O governador era o Jaime Lerner. Ah, tá, no Jaime Lerner. O Jaime Lerner tinha concebido na sua campanha o anel rodoviário. Certo. E nesse anel, nas proximidades desse anel rodoviário, tinha armazéns do IBC. E ele concebeu, gostaria de executar um plano. E para isso ele designou o arquiteto Seneviva, auxiliar dele, mas oriundo de Londrina. Certo. E o o Seneviva é de Londrina? Sim, lógico. A irmã dele, a Marilda, fez grupo escolar comigo aqui em Londrina e tal. E o Seneviva veio estudar. E o Jaime Lerner, inteligente, ele sempre tinha alguma ideia monstruosa, mas não viabilizou porque tinha que desocupar aquilo lá e pôr alguma coisa que competia o IBC e não se conseguiu e ficou. Mas as prefeituras acabaram viabilizando, até os que estavam pretensamente concebidos no projeto Jaime Lerner acabaram indo para as prefeituras. Mas no decorrer dos anos, as prefeituras, poucas prefeituras inteligentemente souberam ocupar os espaços, né? Aí instalando microincubadeira de indústria, etc.
exemplo de bom aproveitamento disso é Maringá, é Rolândia, né, talvez um outro. Em outros armazéns depredaram completamente, como o de Jacarezinho, por exemplo. Foi para o espaço? Foi para o espaço, o pessoal entrou lá e roubou tudo, né? Mas não o pessoal da cidade, alguma coisa assim. Que né? coisa, hein? Então, mas eu acho que hoje é preciso que os prefeitos que têm esses armazéns, eles têm muita dificuldade em fazer a manutenção, porque essa manutenção é onerosa. É verdade. Onerosa, precisa pintar, precisa restaurar, precisa fazer isso, custa muito vai dinheiro. Isso precisa se fazer um plano. Seria, porque o Brasil hoje produz 60 milhões de sacos de café. Só Minas Gerais, 50 milhões. Nossa, quase tudo lá. Quase tudo lá. E o Paraná produz menos que Rondônia. Ué? Rondônia produz mais café que o Paraná. O Paraná virou produtor de soja. O Paraná hoje a produção de café é 1.200.000, 1.400.000 sacas por ano. Rondônia é um pouquinho mais. Mas esses armazéns estão aí e eles precisam de uma solução política inteligente para ocupar, para investir Entendi. e ocupar esses espaços de uma maneira racional. Só voltando aqui no caso de Londrina, para as pessoas entenderem melhor, o que houve com os armazéns do IBC? Olha, eu sei de 2 deles que estão atrás da Cacique. Um deles está ocupado pela Justiça Federal e outro pela UEL. E, a meu ver, são super abundantes em relação a necessidades dos 2 órgãos. A meu ver, eu não sei, eu não pertenço à Justiça do Trabalho, para saber, não, é até pequeno para mim. E também não sei o propósito da UEL, não é até pequeno, mas eu, olhando de longe, eu não vislumbro que aquele armazém seja pequeno para qualquer uma dessas 2 entidades. É um armazém enorme. Existiam aí até desvios ferroviários, né? Então, mas ainda que não queiramos nos intrometer no imóvel que hoje é da Justiça do Trabalho ou da UEL, puxa, quantos armazéns? 250, quantos tem aí no nome da prefeitura? Mais de 40. O de Biporã, como nós falamos, pegou fogo. O de Biporã pegou fogo, um fogo pequeno, mas pegou fogo. Mas isso exige agora uma conscientização disso, um plano de ação, um projeto inteligente para saber como é que ocupar, quanto isso vai custar e onde conseguir os recursos para tanto. Então eu acho que os políticos do Paraná, diante dessa preciosidade que aí existe, deviam voltar a atenção para uma ocupação melhor desses armazéns. Se não acontecer nada, daqui a pouco não tem mais nenhum, né? Olha, eu posso te afirmar o seguinte, qualquer imóvel em Londrina que hoje fique abandonado, os ladrões estão aí na Folha de Londrina constantemente, que roubaram a fiação do armazém, rouba instalação elétrica. Roubam instalação elétrica, roubam lâmpada, roubam fiação, roubam vaso sanitário, roubam tudo. Lá em Jacarezinho roubaram tudo. Que coisa, hein? Então eu acho que está na hora, né, de pensar um pouco nisso. O próprio governo do Paraná, que tem uma abrangência maior, né, que tem às vezes um programa mais abrangente, envolver as prefeituras, fazer um projeto para tudo isso aí. As ocupações podem ser diferenciadas, não precisa ser um tipo de padrão, e conseguir recursos de parte do governo estadual ou federal para um grande programa aí que as prefeituras podem viabilizar. Mas elas de per si, principalmente as pequenas, não tem condição. Tem muita dificuldade de estabelecer um plano inteligente para qualquer um desses armazéns. Nem mesmo um segurança elas põem na frente, né? Tudo isso custa dinheiro. Tudo isso custa dinheiro. Não é mesmo? E, inicialmente eu vi uma discussão uma vez que as cooperativas poderiam ocupar esses... Assumir. Mas as cooperativas produzem grãos no Paraná. São ótimas cooperativas, todas elas. Mas os armazéns não estão destinados para grãos. Eles estão para ensacados, grãos ensacados. Poderia ser grão? Poderia. A engenharia permite tudo.
mas você teria que fazer uma grande modificação para viabilizar. Vai ficar ainda mais caro daí. Pois é. Então, engenharia talvez seja o ramo de atividade que você tem que fazer o melhor pelo menor preço. Então, acho que tem que ser feito um projeto integrado, bem orientado, e para obter recursos viáveis para a ocupação disso. Nós tem um minutinho? Deixa eu só fazer uma última pergunta para o Zé Pedro aqui. Em 83, a Folha de Londrina envolveu-se na campanha para o replantio do café. Quem liderou foi o Oswaldo Macedo, né, o ex-deputado. Por que não deu certo? Não deu certo, né? Acontece o seguinte, o governo Collor foi 89, o governo Richa foi 83. Toda a cidade esperava que os secretários do Richa fossem o Gabardo e o Macedo. E não foram? E não foram. Faltou uma movimentação certinho naquela época para colocar o Gabardo, que poderia ser secretário da Agricultura, da cultura ou da Educação. Certo. Não foi. E o Macedo, que poderia ser um excelente secretário da Justiça ou de outro órgão, e também não foi. Mas a Folha, naquele ano de 83, envolveu-se num programa para replantio do café no Paraná. Porque os armazéns já estavam aí, ainda não tinham sido dados. Então, era preciso replantar. Tinha regiões que não eram mais aconselháveis plantar o café. Tinha outras que valia a pena. A geada tinha danificado. Vamos retomar isso? A Folha, vamos retomar esse programa. Chamou Oswaldo Macedo e Oswaldo Macedo liderou isso por quase um ano. Mas no final, políticas de lá e políticas de cá, não deu certo. Acabou não dando certo. Zé Pedro da Rocha Neto, muito obrigado por essa conversa. Valeu, grande abraço. Obrigado. Hora de ir embora. Boa noite para todos. Na sequência, o Boletim da Exposição.